para 379 MiGs que foram abatidos 224 F-86. Então, nós estamos falando dá só de ponto qualquer coisa para um ponto qualquer coisa para um, foi mínima, a margem mínima. É que também veja, é o seguinte... estou falando de combate direto, porque eles falam dos F-86. Não entram na conta os B-29 e bombardeiros. Que eu estou falando aqui do chamado dogfight, que é o combate direto de caças, né? O dogfight, como se chama. Se aparecesse na época os números reais da Guerra da Coreia, se aparecesse na época nos Estados Unidos, ia ser um escândalo. Ia ser um escândalo. Porque, na verdade, o Ricardo João, é bom a gente pontuar isso aqui. Para os civis, né, você sempre tem a lorota de guerra. A gente está acompanhando a guerra da Ucrânia, a gente vê isso daí. Sempre tem a lorota de guerra. Mas os militares que estavam lá, você pega o Ridgway, que era um excelente general, um cara muito consciente, eles sabiam que estava sendo esse desastre. E esse problema da Guerra da Coreia ia interferir muito, ia assombrar muitos americanos depois na Guerra do Vietnã, gente. Porque essa geração de militares que era major, né, era capitão na Coreia, depois já era general no Vietnã. E o cara sabia, falou, ó, vai pegar, se escalar o Vietnã, entrar o chinês aí, vai pegar. Então o trauma coreano, sim, eu acho que ele influencia a mentalidade militar americana até hoje. Desculpa não, a interrupção, mas é importante pontuar depois. Porque é isso, você falsifica os números. Bismarck já falava, né? Nunca se mente tanto como durante uma guerra, após uma caçada. Não, como é que. Antes das eleições, durante uma guerra e após uma caçada. Nunca se mente tanto como nesses períodos. Então, durante a guerra se cria essas falácias de que não, nós estamos ganhando, eles estão perdendo. Então, se cria a falácia dos números, também aquela coisa de no combate, matamos tantos e morreram só tantos nossos. Tá, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista de capacidade militar, o que significa isso para cada um? Porque não é a mesma coisa. E os Estados Unidos, com uma superioridade tecnológica e de armamento, terem perdido, se somar toda a sua aviação, quase 1 para 1 em relação à aviação da Coreia do Norte, isso é significativo. Mas também, e aí só um detalhe para depois passar para o João, não foi à toa também que os soviéticos conseguiram prevalecer nos combates aéreos, principalmente no dogfight, contra os Estados Unidos, porque nem todos os MiG-15 que foram abatidos eram pilotados por soviéticos, também eram pilotados por chineses e por norte-coreanos. Na verdade, os soviéticos eram utilizados muito para proteger ali Pyongyang, eram usados muito em combates defensivos e não combates ofensivos. Mas o comandante da aviação, dos pilotos soviéticos na Coreia do Norte era ninguém mais, ninguém menos que Ivan Kojedub. Ivan Kojedub foi o maior as da aviação aliada no teatro de operações da Europa, com 62 vitórias. O cara era um herói de guerra que abateu 62 aviões nazistas, inclusive o Messerschmitt 262, ou seja, com um avião aéreo, ele derrubou um avião a jato. Então ele já não era mais piloto, ele foi colocado como comandante daqueles pilotos, ou seja, ele era a mente por trás daqueles pilotos. Então isso também, obviamente, impactou na hora dos combates ali. Então tem esse detalhe que poucos sabem, que Ivan Kojedub estava ali, foi mantido durante muito tempo em segredo a sua participação lá, até porque eles queriam evitar que houvesse algum bombardeio localizado para matá-lo, né? Na verdade, inclusive a participação dos pilotos soviéticos no início era secreta, mas aí os americanos descobriram porque ouviam eles falando entre si, né? Captavam os rádios falando em russo, né? Aí, bom, não tinha por que o coreano ou o chinês falarem em russo, então eles sacavam que era o piloto soviético. E quando começaram a ser abatidos, percebiam, olha, esses caras têm muito mais experiência do que pilotos chineses e norte-coreanos. Então era basicamente isso. Agora